Diz a palavra de Deus no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Salmo 27 é mais um salmo de Davi. Homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, mas que, porque tinha toda essa intimidade com Deus, porque era um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele não passou por situações difíceis, como na verdade todos nós estamos sujeitos a estas situações difíceis. Fagner está aqui. Fagner, meu amigo de Acari, está aqui. Levante aí sua mão, Fagner. Não chegou? Fagner estava para vir para o culto. E quem é Fagner? Fagner é irmão daquele meu amigo de infância, Fernando, que eu pedi oração tantos dias aqui. E aprove a Deus levar Fernando. Que situação difícil aquela família passou. Que situação difícil passou a família do pastor Fábio e todos nós, amadas ovelhas daquele pastorzão. Então eu quero que você entenda que esteja o ser humano distante de Deus ou esteja o ser humano próximo a Deus, ele não está livre de passar por situações difíceis. Mas a verdade é que, estando o ser humano distante de Deus, a situação difícil trará marcas muito piores do que se o ser humano estiver próximo de Deus. Ninguém nunca nos prometeu que aceitar a Jesus Cristo em nossos corações nos traria uma vida de tranquilidades apenas. Ninguém nunca nos prometeu que aceitar Jesus Cristo em nossos corações nos traria uma vida de facilidades. Pelo contrário, andar no caminho estreito não é fácil. Principalmente nesses dias em que o caminho largo mais se alarga e o caminho estreito mais se estreita. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para nós, os servos de Deus, vivermos nesse presente século, onde a Bíblia nos assegura que este mundo jaz no maligno, onde a Bíblia nos assegura que o príncipe desse mundo é o desobediente em primeiro lugar, que é o inimigo. Davi, homem segundo o coração de Deus, homem íntegro, inteiro de coração, para observar os preceitos do Senhor, não só passava por lutas, mas também passou por tentações, caiu, se reergueu e continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. No versículo 1, quando Davi declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, Davi sabia por que estava declarando isso. Por que Deus o iluminava? Por que Deus o salvava? E ele declara ainda mais: sendo Deus a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? A quem temerei? Eu acredito que você já entendeu que o Senhor Jesus Cristo é a sua luz, é a sua salvação. Olhe para quem está do seu lado e diga: a quem temeremos? A quem temeremos?
O Senhor é a força da minha vida. Entenda de uma vez por todas que nada gerará força na minha e na sua vida que não seja o Senhor. Só o Senhor é a força da nossa vida. Só o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. Entenda de uma vez por todas essa verdade. Então não há porquê em tempos de dificuldade, não há porquê em tempos de luta, fugirmos da presença do Senhor, pensando que esse tipo de situação irá fazer com que nós tenhamos uma vida mais tranquila e sossegada. Isso é engano do diabo. Davi, ele continua o Salmo 27, em que ele declara: o Senhor é a minha força. Esse é o tema dessa mensagem. Repita comigo: o Senhor é a minha força. E quanto mais fé você empregar, você imprimir nessa frase, o Senhor é a minha força, mais o Senhor se fará forte na sua vida. Porque a fé agrada a Deus. Por isso a palavra de Deus nos revela que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, que a sua confiança em Deus possa guardar o seu coração. Diga isso para quem está do seu lado. Que a sua confiança em Deus possa guardar o seu coração. Todos nós sabemos, todos nós, sem exceção, já fomos avisados, preste atenção aqui, todos nós já fomos avisados que do nosso coração procede as nossas entradas e saídas, as nossas decisões. Então o nosso coração, irmãos, tem que de fato estar guardados em Deus. Então que essa confiança em Deus guarde o seu coração. Não é a confiança no financeiro, não é a confiança na saúde, não é a confiança nas autoridades desse mundo, não é a confiança na nossa capacidade, seja de trabalhar, de discernir, de resolver, mas a confiança em Deus. Quando Davi declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Olha só a estrutura de confiança que habitava na mente de Davi. Um homem que precisou guerrear muitas guerras, às vezes até contra exércitos muito mais poderosos do que o seu. Como foi quando Davi começou a juntar o seu exército para fugir do rei Saul? Irmãos, a nossa confiança tem muito valor. A nossa confiança em Deus tem grande valor. E o maior deles é guardar o nosso coração incontaminado das coisas desse mundo. Irmãos, nesses 26 anos de evangelho que eu vou fazer, quantas pessoas eu já vi perder a confiança em Deus, em meio às circunstâncias adversas. Perdeu a confiança em Deus. Faça assim, bata no seu coração. O coração ficou descoberto. E era só o que o inimigo queria para entrar na brecha deixada pela falta de confiança em Deus. Coração não estava mais guardado. E o inimigo entrou e foi grande a ruína.
Por isso Davi declara no versículo 3 do Salmo 27: ainda que um exército me cerque. Você sabe o que é um exército cercar alguém? Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, em Deus eu confiarei. E se tem um povo que tem pelejado, guerreado, nesse tempo somos nós. Nós somos o povo a quem Deus levantou para guerrear a Covid-19. Nós somos o povo a quem Deus levantou para guerrear as decisões insensatas das autoridades. Nós somos o povo a quem Deus levantou para guerrear pela família tradicional. Nós somos o povo a quem Deus levantou para guerrear pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, jovens. E exércitos têm se levantado contra nós. Mas o Senhor continua sendo a nossa salvação. O Senhor continua sendo aquele que nos resgata da condição de homens e mulheres amedrontados, temerosos, para homens e mulheres que vão declarar: a quem eu temerei. O Senhor é a força vital que há em nós. Olhe para quem está do seu lado e diga: não abandone o Senhor, senão você morre espiritualmente. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá, declarava Davi. Olha, meu irmão, a boca fala do que crê. Feche seus olhos. Eu vou levar você a declarar isso. Ainda, repita, que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, em Deus confiarei. Amém? Quantos podem glorificar ao Senhor? Agora eu te faço um convite. Declare isso todos os dias quando você se levantar. Não como uma reza ou uma mera repetição, mas com fé no seu coração. Que a sua confiança em Deus guarde o seu coração. É interessante quando nós encontramos alguém cheio de confiança. É lindo encontrar alguém cheio de confiança. A confiança daquela pessoa, ela impregna em nós. A confiança daquela pessoa, ela nos toma. E às vezes você está com os ombros caídos, você está cabisbaixo, você está com o rosto voltado para a terra, mas quando você entra na presença de alguém que é tomado de confiança, aquela confiança ela vem de encontro ao seu coração, e você começa a sentir aquela confiança daquela pessoa, e você começa a sentir o astral daquela pessoa para cima, você começa a sentir a fé daquela pessoa, e é inevitável, daqui a pouco você está confiando também. Davi precisava manter a sua confiança, porque não eram raras as vezes que Davi tinha que guerrear pelo seu povo. Deus era a fonte da confiança de Davi. Seja Deus a fonte da sua confiança. Sendo Deus a fonte da sua confiança, é Deus que guardará o seu coração. Sabe, irmãos, você não ouviria essa palavra em qualquer outro lugar. Por um simples fato. Porque eu não estou pregando em outro lugar. E Deus me deu essa palavra. Quem sabe Deus deu esse mesmo trecho a um outro pastor pregando em uma outra igreja. Isso é para você ver o quanto é importante você vir à casa do Senhor. Porque aqui você não ouve o que você
quer ouvir, você ouve o que você precisa ouvir. E nos ensinos na casa de Deus, nós teremos refúgio e seremos guardados no íntimo de Deus. Entenda isso. Nos ensinos que nós recebemos nesse ambiente, chamado de casa de Deus, nós encontraremos refúgio e seremos guardados no íntimo do Pai, no íntimo de Deus. É isso que Davi vai declarar no versículo 4. Quando ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. Ei, preste atenção. Não adianta só pedir. É preciso buscar aquilo que você está pedindo. Deus, eu quero mais do teu Santo Espírito, é uma petição. Mas quanto você tem buscado mais do Santo Espírito de Deus? Deus, eu quero discernir melhor as tuas palavras. Deus, eu quero discernir melhor as sagradas letras. Eu quero entender mais a Bíblia. Mas quanto de estudo você tem buscado a mais da palavra de Deus? Deus, eu quero ser mais usado por ti. Deus, eu quero ser como um farol onde quer que eu vá. Mas quanto mais você tem se dedicado a essa busca de ser usado por Deus? Irmãos, petição sem ação, não haverá reação. Para toda ação existe uma reação. Isso inclusive a física nos ensina, terceira lei de Newton. Oração sem ação, como é que vai ter reação? Davi pedia, mas Davi buscava. É por isso que ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Nós somos convidados a frequentarmos a igreja 3 vezes na semana. Nós, os adultos. Quarta no culto de oração. Sábado no culto temático, culto dos jovens, culto dos homens, culto das mulheres, culto das famílias, e domingo culto congregacional. Davi, ele pedia a Deus e buscava que ele pudesse estar na casa do Senhor todos os dias, para aprender aquilo que nesse ambiente é ensinado, em lugar mais nenhum do mundo é ensinado: a palavra de Deus. E ele dizia: para que eu possa contemplar na casa do Senhor a sua formosura, aprender no seu templo, pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Igreja, você sabe, pergunto para quem está do seu lado, você sabe qual era o lugar mais oculto do tabernáculo? O Santo dos Santos. Davi não seria escondido por Deus em qualquer lugar. Davi seria escondido por Deus no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, onde somente naquele ambiente a glória do Senhor descia sobre o propiciatório, sobre a arca da aliança. Olha só onde Davi ia ser colocado. Davi ia ser escondido no mais íntimo de Deus, na intimidade do Altíssimo. É isso que ele declara. Eu tenho pedido a Deus e eu estou buscando que eu possa morar na casa do Senhor.
É isso que ele declara, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, no dia da minha adversidade, igreja, ninguém está livre do dia da adversidade. Ninguém. Da ovelhinha mais tenra, da ovelhinha mais recente na conversão ao Senhor, ao membro da igreja com mais anos de congregação, ninguém está livre do dia da adversidade. Muitas igrejas perderam pastores tremendos, como nós perdemos o nosso pastor. Que adversidade nós passamos naqueles dias. Mas Davi sabia. Ele estava não apenas pedindo a Deus, Alisson. Ele estava se esforçando, buscando estar na casa do Senhor todos os dias. Para ali naquele lugar, observar a formosura de Deus, aprender tudo que ele tivesse para aprender. Porque no dia da adversidade, Davi confiava, Davi tinha fé, que seria escondido no pavilhão de Deus, no oculto do tabernáculo de Deus, seria escondido. E Deus colocaria ele sobre uma rocha. Bata seu pé no chão. Forte, bata seu pé no chão. Bata mais forte. Só quem está batendo nessa parte da igreja. Eu quero fundão batendo o pé no chão. Bata o pé no chão. Firme. Davi sabia que Deus iria firmar os pés dele sobre uma rocha. Olhe para quem está do seu lado e diga: os nossos estão firmados também sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Então nos ensinos na casa de Deus teremos refúgio e seremos guardados no mais íntimo do Senhor, na intimidade do Altíssimo. Sabe, irmãos, e Davi foi um homem que sofreu muitas decepções. Eu acho que a maior decepção que um pai pode sofrer é ver o filho tentar usurpar o seu lugar. Davi passou por isso. Com certeza, no contexto de reinado de Davi, muitas ocasiões de rebeldia, de rebelião se levantaram, porque o próprio Davi declara: o meu amigo íntimo levantou contra mim o meu calcanhar, em um outro trecho da palavra de Deus. E às vezes, mesmo nós, os servos de Deus, não estamos livres de passar por decepções com pessoas que nós amamos, com pessoas próximas. Mas Davi era um homem tão apegado a Deus. Davi era um homem que de fato podia declarar: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Que Davi sabia que mesmo que os mais próximos deixassem ele, o Senhor não o deixaria de amparar. E quem sabe você, nesse contexto de vida que você tem vivido, você tenha visto pessoas próximas a você se afastando, lhe tratando como não convém, lhe tratando com desprezo. E se você exerce alguma posição de liderança, seja numa empresa, seja no seu trabalho, seja na igreja, de repente liderados se levantam contra ti. Às vezes é a rebeldia de um filho tão esperado, criado com tanto carinho e amor. A rebeldia desse filho que se levanta contra os preceitos, os ensinamentos do pai e da mãe.
Davi tinha certeza que os mais próximos podiam o abandonar, mas Deus jamais o abandonaria. E por isso ele declara, por isso ele vai declarar, no versículo 10, do Salmos 27, ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Que amor é esse, hein, meu irmão? Não é fácil um pai e uma mãe abandonar filhos, mas existem situações como essas citadas. Mas Davi sabia: podem me abandonar os meus amigos, podem me abandonar os meus filhos, podem me abandonar o exército a quem eu dirijo, a quem eu levo para as batalhas, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparassem, Deus, Ele me recolheria. O Senhor é a força minha. Diga você: o Senhor é a força minha. Diga para quem está do seu lado: o Senhor é a sua força. O Senhor é a nossa força. E aí, irmãos, para terminar esse salmo maravilhoso, de apenas 14 versículos, e eu quero convidar já o ministério de louvor, para terminar esse salmo maravilhoso, onde Davi declara no versículo 10, ainda que eu me seja desamparado por meu pai e pela minha mãe, o Senhor meu Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não me desamparará, pelo contrário, Ele me recolherá, Ele me amparará. E Davi vai e declara no versículo 14, espera no Senhor. Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos que eu quero profetizar sobre a sua vida essa bênção. Estenda suas mãos aos céus. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está aguardando, mas espera no Senhor. Ser forte, anima-te, espera pois no Senhor. Receba, diga amém, glorifique a Deus, ame ao Senhor Deus através da sua voz, bata palmas para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espera pelo Senhor.